violão na era do disco. A arte de Julian Bream. Uma série de Sidney Molina. Julian Bream inicia sua última fase discográfica com muitos planos e nada parecia indicar que apenas mais 4 discos seriam lançados, um com orquestra, um de música do século XX, um outro inteiramente dedicado a Bach e um contendo 3 grandes sonatas para violão. Abordaremos esses 4 discos nos 2 últimos programas de nossa série. Alguns dos principais parâmetros característicos da arte de Julian Bream estão ausentes desse período final. Cessa aqui a música de câmara, desaparecem os amigos para dividir com ele alguns discos, não há mais gravações de música antiga, não há mais alaúde nem vihuelas, nem mesmo a Wardo Chapel é utilizada para suas gravações. O lançamento da Julian Bream Edition em 1993 é também o ponto final dos mais de 30 anos de contrato com a RCA, e esses 4 últimos trabalhos serão lançados pela EMI Classics. Também a fase Romanillius está encerrada e Bream agora irá apenas usar um violão Hermann Hauser de 1940. David Groves assina a produção musical dos novos álbuns e o engenheiro de som será, a partir daqui, Michael Shady. Julian Bream, Rodrigo Takemitsu Arnold, 1993. As gravações foram realizadas em 1990, Rodrigo, 1991, Arnold e 1992, Takemitsu, com a excepcional Birmingham Symphony Orchestra, quando dirigida por Simon Rattle. 2 locais diferentes também foram utilizados para a gravação. O Butterworth Hall, da Warwick University, para Rodrigo e Takemitsu, e o Abbey Road Studio, número 1, para a gravação do concerto de Arnold. Aqui nesse disco, Bream apresenta a sua 4ª versão do Concerto de Aranjuez, de Joaquim Rodrigo, e a 2ª do Guitar Concerto de Malcolm Arnold, além da peça orquestral em um movimento único, To the Edge of Dream, escrita pelo compositor japonês Toru Takemitsu, que nasceu em 1930 e viveu até 1996. Destaca-se no Aranjuez e no concerto de Arnold, acima de tudo, a orquestra. O perfeccionismo nas articulações na dinâmica, a precisão dos ataques de sopros e contrabaixo junto com o violão e o brilho das cordas também estimularam o preciosismo de Bream, mas falta presença no som do solista para fazer a versão decolar. Talvez seja essa a interpretação mais natural do Aranjuez, a mais fiel à partitura de Rodrigo, e a mais próxima da sonoridade normal do violão em relação à orquestra. E é exatamente nessa obsessão pelo natural, nessa quase teimosia em não esconder nem trair nada, que a versão encontra simultaneamente seu ponto forte e sua fraqueza. Bream toca bem, como sempre nessa obra, está em plena forma. Mas ao invés de chegar a uma conclusão, sua obstinada busca pela realização do concerto recusado por Segovia, parece terminar em aberto. Se o violão ganhava da orquestra em 1964, se o excesso de cuidado e equilíbrio tirava um pouco da musicalidade da gravação de 1975, e se a energia de 1984 passava por cima de certos detalhes, a orquestra, agora em 1993, faz o solista soar com inesperada timidez. Ouviremos o primeiro movimento, Allegro con Spirito, do Concerto de Aranjuez, de Joaquim Rodrigo, com Julian Bream e a Birmingham Symphony Orchestra, dirigida por Simon Rattle.
Ouvimos de Joaquim Rodrigo o primeiro movimento Allegro con spirito do Concerto de Aranjuez, tendo Julian Bream ao violão e a Birmingham Symphony Orchestra, sob a direção de Simon Rattle. A novidade do álbum é, portanto, a obra de Takemitsu, gravada, tal como o concerto de Arnold fora em 1960, no próprio momento histórico de sua composição, e realizada como se Rattle tocasse um único instrumento, a City of Birmingham Symphony Orchestra, e como se Bream fosse o regente de uma orquestra, o violão Hermann Hauser de 1940. A delicadeza oriental de Takemitsu, que nunca recusou uma ampla gama de influências ocidentais, tais como Debussy, Schoenberg, Duke Ellington e Beatles, é bastante favorável ao violão, e sua obra para o instrumento é extremamente bem sucedida. Ouviremos de Toru Takemitsu, To the Edge of Dream, com Simon Rattle regendo a Birmingham Symphony Orchestra e tendo como solista ao violão Julian Bream.
Ouvimos de Toru Takemitsu, To the Edge of Dream, com Julian Bream ao violão, e a City of Birmingham Symphony Orchestra, sob a direção de Sir Simon Rattle. Nocturnal, 1993. Este talvez seja o mais característico disco desse período. O álbum traz a segunda gravação de Quatre Pièces Brèves, de Frank Martin, que nasceu em 1890 e viveu até 1974, e do Nocturnal After John Dowland, Opus 70, de Benjamin Britten, além da primeira versão de Bream para obras inéditas de Leo Brouwer, Toru Takemitsu e do compositor polonês Witold Lutosławski. O disco foi gravado no Fort Abbey, em Dorset, em setembro e outubro de 1992. Trata-se de um álbum estranhamente impecável. O som do excepcional violão Hauser de 1940 toma conta do disco e ajuda a deixar tudo pesado e escuro. É, de fato, o disco mais escuro da carreira de Bream, e ele parece saber disso. A capa, com sua foto em um tom lunar azulado sobre fundo preto, o repertório contemporâneo e obras intituladas All in Twilight e Nocturnal definem muito bem o projeto. Esse disco compõe com 20th Century Guitar, de 1966, 70s, de 73 e Dedication, de 81, a tetralogia de música do século XX na sua discografia solo. O diálogo aqui é diretamente estabelecido com 20th Century Guitar, do qual Bream escolhe regravar duas obras. No disco de 1966, Nocturnal encerrava o lado A e as Quatre Pièces Brèves abria o B. Aqui, no entanto, Bream inverte a ordem, começando com Martin e seguindo imediatamente com Britten. Depois de uma década voltada às cores da Espanha, portanto, Bream abre o seu primeiro disco solo da nova fase com o Prelúdio decafônico do compositor suíço. Talvez a primeira obra importante da história do violão que utiliza a técnica serial. Com isso, parece querer também destacar a obra de Martin do Nocturnal, cujo peso havia engolido as 4 miniaturas no disco dos anos 60. A empreitada é bem sucedida e as peças breves parecem ganhar com essa sonoridade lunar, com o som antigo e encorpado desse instrumento e com a estranha pronúncia nota a nota que Bream escolhe para o disco. Ouviremos de Frank Martin, Quatre Pièces Brèves, com os movimentos Prelúdio, Ária, Plaint e Comme una gigue, com Julian Bream ao violão.
Ouvimos de Frank Martin, Quatre pièces brèves, com Julian Bream ao violão. Essa frieza digital, com sua limpeza, é assumida sem gosto por Bream, que marca com silêncios a nostalgia do artesanato analógico de seus mais de 40 LPs. Mas o repertório parece seguir seu curso, e importantes lacunas com a música de sua época são preenchidas justamente aqui. Afinal, Brouwer e Takemitsu já haviam recebido gravações com orquestra, mas até esse momento, nenhuma obra solo. E a importância de Lutosławski estimulou e justificou a produção do último trabalho de transcrição de Bream, concebido para fazer parte de sua discografia. As obras de Takemitsu e Brouwer foram encomendadas pelo próprio Julian Bream. Almond Twilight é de 1988 e a Sonata, de 1990.
Fica claro no som do álbum o elo entre a linguagem de Takemitsu e a de Léo Brauer, em especial o conceito de violão de ambos. Ouviremos de Léo Brauer o terceiro movimento, La Toccata de Pasquini, da Sonata para Violão. Em seguida, de todo Takemitsu, All in Twilight, com Julian Bream ao violão.
Ouvimos com Julian Bream ao violão, Toccata de Pasquini, terceiro movimento da Sonata para Violão Solo de Leo Brouwer, e All in Twilight, do compositor japonês Toru Takemitsu. Bream parece querer voltar nesse disco a seu próprio repertório, esquecendo Segovia, mas a imagem do maestro surge como um fantasma nessa noite sonora, através do registro digital das notas do violão Hauser, um Hauser apenas 3 anos mais jovem do que o histórico instrumento de Segovia. Ao longo de sua carreira discográfica, Bream havia utilizado violões de Hermann Hauser em alguns poucos, mas importantes momentos. Um instrumento de 1947, In a Bar Recital for the Guitar, 2 instrumentos de 1950 e 36, em Julian Bream Plays Villa-Lobos, o mesmo instrumento de 1936 em Together, junto com John Williams, e um instrumento de 1944, no segundo álbum totalmente dedicado a Villa-Lobos, Julian Bream Villa-Lobos, de 1977. Mas esses instrumentos não se impuseram a ponto de descaracterizar a predominância de instrumentos de Robert Boucher, David Rubio e José Romanilhos em sua carreira discográfica. Por outro lado, a oportunidade de ter assistido Segovia ao vivo com o seu violão Hauser de 1937 e, principalmente, ter ouvido o som do violão de perto e experimentado pessoalmente o instrumento do maestro, parece ter marcado o tom da procura por um instrumento ideal durante toda a sua vida musical. No disco Nocturnal, a tomada de som está perfeita, embora Bream pareça tocar de um modo diferente do de suas gravações até os anos 80. Na próxima semana, ouviremos os 2 últimos discos lançados por Julian Bream durante a sua carreira. Obrigado. O violão na era do disco. A arte de Julian Bream. Apresentação e roteiro, Sidney Molina. Produção, Fernanda Chidoni e Bela Pulfer. Gravação e montagem, Emerson Ramos. Cultura FM de São Paulo.